Pasta 16. Parte 16. A emboscada do galo. Alguns itens importantes eram notórios na forma desenvolvida de agir da terceira companhia de força de paz. Todo o planejamento e emissão de ordens obedeciam ao princípio de guerra da simplicidade. Não havia ordens emitidas pelo falcão ou pelos comandantes de pelotão que fossem de difícil compreensão ou sofisticadas. Dessa forma, mesmo se o comandante de pelotão ou de grupo, por acaso, perdesse contato com algumas das frações em uma operação, o militar mais moderno era capaz de manter a progressão do seu grupo sem maiores problemas. Se os planejamentos fossem simples, acreditávamos que as ações de comando poderiam ser incorporadas pelos escalões subalternos com facilidade. Era a prioridade da Old Fastetick em nossas linhas de ação. Outra característica marcante era o equilíbrio emocional nas situações adversas, tanto nos exercícios quanto nas operações envolvendo o risco de morte. Como a influência da característica de falcão, todos os tenentes e comandantes de grupo se mantinham calmos durante as crises. Em nossa filosofia, se o comandante da fração se mostrasse nervoso para os subordinados, a situação complexa não poderia se reverter. Além disso, como havia nos dito o comandante do terceiro contingente, a situação adversa existe, mas o estresse é uma reação do homem. Cabe-lhe ignorá-lo para poder estar livre de paixões na hora de tomar as decisões. Por mais tensas que fossem as circunstâncias, sempre foi notável a calma e a serenidade no planejamento e na emissão das ordens relativas às missões. Por maior que fosse a pressão sobre os comandantes, estes não a repassavam aos soldados. Em todas as atividades, os oficiais e sargentos eram vistos pelos subordinados não como superiores, mas também como companheiros com os quais ombreavam no dia a dia, sobretudo nos trabalhos mais cansativos e nas recreações. O respeito era mútuo e se manifestava em função da pessoa humana e não apenas pelo cargo ocupado. Quando um pelotão ocupava um ponto forte na favela, o tenente procurava, na medida do possível, tirar o seu quarto de hora como os soldados. Da mesma forma faziam os sargentos da companhia. No dia a dia, os problemas de cada soldado eram filtrados dentro da cadeia de comando e, em sua maioria, resolvidos no próprio pelotão. Quando chegavam ao comandante ou adjunto, ficava explícito que todos os esforços foram dispendidos para resolvê-los. Depois de pouco tempo, os militares da companhia reconheceram tais esforços, retribuindo atitudes de respeito e confiança para com os superiores. Os soldados se orgulhavam de pertencer às nossas frações e sabiam que os superiores, além de neles confiarem, nutriam esse mesmo sentimento por comandá-los. No princípio das operações, tomei uma atitude que na época não sabia se seria a mais correta. Em todas as patrulhas das quais participava, ao adentrar nos becos ou ao invadir as casas suspeitas, colocava-me à frente como primeiro da coluna. Nos piores momentos, quando minha maneira de agir começava a se alterar em função do medo, tentava me colocar à frente dos homens. De igual maneira procederam meus sargentos e cabos, não por imposição minha, mas pela natureza do ambiente de relacionamento em que trabalhavam. Sentiam orgulho de agir assim. Depois de uma semana já não era necessária tal atitude. No entanto, continuamos partindo, sempre na frente dos soldados, tentando dar o exemplo. Em contrapartida, quando eles percebiam seus líderes enfrentando perigo nas diversas situações, sentiam-se seguros para também prosseguir nas investidas que fazíamos. O orgulho e o prazer de servir em sua fração estavam diretamente relacionados à postura e ao orgulho que sentiam do comandante. O nome do grupo era o indicativo rádio de seu comandante. Então, quando alguém chamava ou comentava algo do Chacal 1, poderiam estar falando da figura do comandante ou do grupo todo. Se Chacal 1 fosse um homem sem muitos atributos militares, seus comandados teriam vergonha de dizer a qual fração pertenciam. A respeito disso, em uma operação em conjunto com outro pelotão e outra companhia, dividi o meu pessoal em 4 frentes paralelas de vasculhamento, cada grupo iria por um beco, e formei outro composto por mim, meu radiooperador e um caçador. Enquanto os grupos vasculhavam as áreas, eu e meu grupo rondávamos setores à frente da tropa para tentar surpreender ocorrências. Em uma dessas idas e vindas, estávamos na lateral da zona de ação do meu pelotão com o do vizinho. No tempo em que lançava meu caçador em um sobrado para observar, pude verificar o deslocamento do GC da outra companhia.
Os soldados andavam devagar e visivelmente com medo do que poderiam encontrar atrás de cada beco. Um deles percebeu minha desaprovação para aquela atitude e falou alto para seu comandante da Esquadra 1 de maneira que eu ouvisse. Eu não vou à frente nenhuma vez, não adianta me mandar. Olha lá para o sargento, ele sempre se esconde atrás da gente com medo do beco. Veja se há condições de ter um comandante desses. Ao adentrar no sobrado, tomei posição alta com o caçador e observei o grupo em deslocamento. À frente sempre se deslocava uma esquadra. O comandante se escondia no beco enquanto outra parte vinha por trás. Todos do grupo demonstravam medo, como o comandante, mas alguns estavam visivelmente revoltados com a covardia demonstrada por ele. De maneira geral, isso não acontecia em nossa companhia. Em uma manhã, depois de longo tiroteio travado na região de Pelé, em sítio militar, uma patrulha do Chacal 2 foi enviada ao beco da escola para reconhecer as posições de tiro tomadas pelos guerrilheiros durante a madrugada. Acompanhei Chacal 2 e seu grupo. Percorremos muitos becos, alguns ainda desconhecidos. Entramos em diversas casas, mas nenhuma alteração foi encontrada. Abrigamo-nos em uma residência abandonada no último beco antes da fábrica de gelo. Faríamos uma aproximação rápida. Nossa intenção era apenas identificar indivíduos suspeitos que estivessem fugindo da tropa. Preparamo-nos e partimos em coluna por um. Caissara tomou a frente e andou rápido. Ao chegarmos, a impressão era de até que os cachorros parecerem suspeitos por correrem da tropa. A população sumiu da rua desesperada, como se fôssemos bater em todos. Atravessamos a Magnólia sem deter ou revistar ninguém, apenas observávamos a correria. Fomos pelo beco da escola na direção do beco de trás. Ultrapassamos a fábrica de gelo, chegando a um terreno baldio que abrigava uma casa de jogos e uma academia de ginástica feita com meios totalmente improvisados e ao relento. O terreno media aproximadamente 30 metros de frente por uns 15 de profundidade. Um muro de 2 metros de altura o separava de um ferro velho. O primeiro homem chucreza parou na quina da fábrica apontando seu fuzil para uma fresta da favela, enquanto eu, Chacal 2 e os outros realizávamos a passagem pelo terreno. Quase no final da travessia, todo o GC se encontrava junto ao muro do terreno e andando em frente. Havia um morador segurando um galo gigante pela coleira. Era um bicho branco, extremamente grande, turbinado, um campeão das rinhas do bairro. Esses galos provavelmente recebiam anabolizantes de seus proprietários para ficarem tão grandes daquele jeito. Parei ao seu lado, pois estava impressionado com aquele animal e acabei por me descuidar do muro. O galo poderia ter sido a minha última visão e de alguns soldados naquela manhã. Assim que parei, um guerrilheiro, possivelmente uma daquelas pessoas que fugiram da tropa quando passávamos pela Magnólia, aproximou-se do muro pela retaguarda onde havia o ferro velho. Estava armado com um fusível de calibre 5.56, provavelmente um M16. Não teve coragem sequer de colocar a cabeça para ver em quem iria atirar. Apenas destravou sua arma e por sobre o muro rapidamente disparou uma rajada que cortou todo o perímetro do terreno baldio onde o GC inteiro desfilava. Eu estava de costas olhando o galo e só senti o zunido seco e macabro dos projéteis passando centímetros de mim e de meus homens. Milagrosamente, os disparos foram atingindo os vazios existentes entre cada um deles e explodindo nas paredes de tijolo humano das construções dos arredores. Imediatamente o soldado Tilango se jogou no chão como se houvesse encontrado abrigo no meio-fio do beco e executou 2 disparos. Todo o grupo se deitou no mesmo instante. No carro, gritou Tilango apontando para uma carcaça velha no meio do terreno. Não sei ao certo quantos disparos o grupo executou, mas só eu e Chacal 2 efetuamos mais de 20 com certeza. O carro velho virou uma peneira. Tilango disse que vira o homem na direção do veículo sobre o muro e nenhum disparo o atingira. Chacal 2 colocou Vitão e Chucreza em posição de segurança no beco. Caissara e Sombrinha ganharam espaço e terreno e ocuparam posições de apoio de fogo no próprio muro. Cabo Velho e Birita invadiram a academia e a casa de jogos, enquanto eu e Chacal 2 partimos para transpor o muro. Até então eu não sentia medo algum nos combates travados. Todavia, naquela hora, pensei realmente que poderia pular o muro e não mais voltar. Talvez o correto fosse mandar 2 soldados para averiguar, mas se o fizesse, poderia perder toda a liderança construída anteriormente.
A outra alternativa seria de não verificar, apenas informar o comandante da companhia e solicitar a cavalaria, mas também não achei que era o caso. Depois de Chacal 2 colocar a segurança, pulei o muro para o Ferro Velho. Estava com medo e não havia como não estar. O local era um descampado. Uma fila de sobrados mais à frente constituía uma verdadeira linha de tiro para qualquer guerrilheiro que desejasse nos abater. Conforme caminhava com a arma na mão, percebi que se alguém atirasse em minha direção, dificilmente conseguiria localizar a origem do tiro. Sabia também da existência de caçadores adestrados na área. Entre qualquer um dos sobrados poderia haver um deles. Para minha surpresa, ao olhar para trás, vi Chacal 2 me acompanhando. Ele também havia pulado o muro e me protegia. Atrás veio o radiooperador e os soldados começaram a nos seguir também. Para todos era evidente que a situação se tornara a mais perigosa pela qual já havíamos passado. O risco de morte era alto. Enquanto dávamos os primeiros passos, o radiooperador realizava o contato comunicando sobre a emboscada ocorrida. Ainda conseguimos adentrar o Ferro Velho e vimos algumas pessoas sob um telhado mais à frente. Contudo, pelo rádio, recebi a ordem expressa de não prosseguir. Ainda tentei ponderar para prosseguirmos, mas Falcão foi incisivo. Chacal, não prossiga, é uma ordem. Olhei para trás. Chacal 2 estava com sangue nos olhos para achar o guerrilheiro. Falei para retornar e o sargento parecia não acreditar no que ouvia. Tenente, vamos prender todos ali no telhado. Não, vamos retrair. Foi a pior ordem que precisei dar até aquele momento. Ela ia de encontro aos nossos ideais e à nossa forma de agir. Chacal 2 ficou revoltado por algum tempo, mas entendeu. Depois da situação se acalmar, compreendi a ordem dada por Falcão nesse episódio conhecido como a Emboscada do Galo. Na verdade, não conhecíamos a área de onde partiram os tiros. Sabíamos que toda a parte da retaguarda do Ferro Velho tinha dominância sobre o muro. Caçadores guerrilheiros atuavam naquele local, entre outros fatores. Achei também que aquilo poderia ter sido uma isca para levar o GC para uma emboscada mais elaborada. Ao final da manhã, um dos soldados, Boi, aproximou-se de mim e disse: "Tenente, hoje foi quase, hein?" "Pois é, Boi. Tenente, se fosse em outro batalhão, não sei se o comandante iria pular lá na frente com o peito aberto." Aquela declaração mexeu comigo. O reconhecimento de um subordinado é extremamente compensador. Fiquei orgulhoso dos meus sargentos, pois sabia que qualquer um deles faria o mesmo que Chacal 2 fizera, prosseguir em um lugar onde o sentimento era de morte iminente. Com o exemplo desse sargento, era impossível um soldado não... Pasta 17. Parte 17. Pimenta nelas. O pelotão do Fantasma assumiu o PF-8 substituindo-nos. Nós, do Chacal, precisaríamos realizar uma patrulha a pé em Pelé até o meio-dia e só depois poderíamos partir para a base. Pelé era uma das áreas mais críticas de sítio militar. Era o local de moradia dos principais líderes das forças adversas. O nome, em homenagem ao brasileiro rei do futebol, indicava a paixão dos haitianos pelo esporte bretão. No ano de 2004, o governo brasileiro, de acordo com a FIFA, Federação Internacional de Futebol, e a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, conseguiu levar a seleção nacional tetracampeã com todas as estrelas internacionais para a realização de um amistoso contra o Haiti. A FIFA reformou o Estádio Nacional e bancou o evento. Foi uma festa. Ao desembarcar no aeroporto, a equipe brasileira parou o país. Como ocorrera na década de 1960 com o Santos de Pelé na África, os conflitos foram congelados por alguns dias em razão do futebol. Nos deslocamentos da delegação brasileira para o hotel e para o estádio, as escoltas da MINUSTAH sofreram muito. Parecia que toda a população havia ido às ruas para saudar a seleção. O Brasil venceu de goleada. A cada jogada, o público delirava e parecia esquecer a triste situação em que o país vivia. Aproveitando a tendência diplomática enraizada na cultura brasileira, era comum os contingentes realizarem jogos e campeonatos de militares contra as equipes locais. No entanto, nunca pensei que pudesse ocorrer uma partida em uma das áreas mais perigosas e instáveis da capital, sítio militar. Pouco antes do horário do início da partida, o radiooperador informou que Falcão realizaria um jogo amistoso contra a equipe do bairro e gostaria que fizéssemos um reconhecimento para nos certificarmos da segurança. Parti então com meu pelotão descentralizado.
Os GC iriam vasculhar toda a área de Pelé à Rua Simon. As próximas páginas se referem apenas às ocorrências durante os reconhecimentos. No próximo capítulo entrarei no futebol propriamente dito. Nos reconhecimentos, fomos até as possíveis posições de tiro tomadas pelos guerrilheiros uma noite antes. A cada aproximação, o cuidado era redobrado. Durante as revistas foram encontrados e recolhidos cartuchos de munição 5.56 e 7.62, cujo uso por ali ficou assim evidenciado. Em algumas paredes, marcas de sangue e de tiro foram encontradas. Com certeza, bandidos haviam sido alvejados, mas o sistema de evacuação dos guerrilheiros não nos permitia encontrar os corpos para futuras identificações. Enquanto os GC caminhavam, pelos becos, alguns soldados se encarregavam de distribuir balas para as crianças e fazer propaganda do pelotão. Chacal, chacal, falavam os soldados enquanto dezenas de crianças acompanhavam a patrulha correndo e brincando atrás das balas. Os soldados brincavam sempre com a criançada. A moda em Pelé era o pedala Robinho. Eles chegavam perto das crianças, fingiam que as iriam cumprimentar e, na hora de apertar suas mãozinhas, driblavam os bracinhos e despendiam um tapinha na nuca do companheiro, falando: "Pedala, Robinho". Poucos dias depois, quando voltávamos ao bairro e as crianças se aproximavam para nos cumprimentar, caíamos no golpe que nós mesmos ensináramos, e isso virou uma febre em sítio militar. Rapidamente, nosso estoque de balas acabou, mas sempre o repunhamos e distribuíamos. Com essas e outras medidas, conquistamos a população e, aos poucos, as pessoas passaram de desconfiadas a confiantes e colaboradoras da tropa. Assim, a própria população começou a nos mandar bilhetes com denúncias da posição de carros roubados, de pessoas sequestradas e de locais onde armas e drogas estavam escondidas. A todo informe recebido, uma patrulha era enviada para averiguação. O resultado foi um grande número de prisões de pessoas, apreensões de armas e drogas, reféns libertados e carros recuperados. Aos poucos, a pressão ao grupo armado foi se tornando insuportável em sítio militar. Houve, então, uma grande movimentação populacional. De um lado, as pessoas começaram a fugir de Sítio Soleil, onde não havia tropa ocupante, com destino a sítio militar. De outro, os bandidos foram obrigados a escolher os seus destinos. Os espertos fugiram e se reuniram com o restante do grupo de Tiblan, em Soleil. Os remanescentes foram presos ou mortos pela tropa ou ainda pela própria população, que, ao se sentir segura pela presença dos brasileiros, começava a se organizar em verdadeiros grupos de extermínio, decretando guerra aos bandidos também. Chegaram a mandar uma representação da comunidade ao PF8 para solicitar apoio da MINUSTAH quanto ao fornecimento de armamento ou facões de mato para viabilizar a caça aos bandidos. Em outra situação que nos causou espanto, ao nos aproximarmos do checkpoint do Sri Lanka, na rua San Simon, uma multidão espancava um homem. Aproximamo-nos com cautela e percebemos que ninguém fugia da tropa, pelo contrário, chamavam-nos para presenciar. Antes de tomarmos uma iniciativa, 5 homens da tropa do Sri Lanka entraram no meio da confusão para tirar o agredido. A população se tornou arredia, empurravam os militares, apontavam e acenavam para a tropa brasileira que estava chegando. Levantaram novamente o ferido e o transportaram em nossa direção. Entregaram-nos então o homem e solicitaram a sua prisão, pois era um bandido violento da área, o qual havia matado um dos moradores na outra noite. Diziam que confiavam muito nos brasileiros e temiam que a outra tropa libertasse o bandido em outro lugar de Porto Príncipe, no lugar de prendê-lo. O homem foi preso por nós e entregue à polícia da ONU para averiguações junto com a polícia do Haiti. Continuamos nosso reconhecimento por Pelé. Chacal 1 ia pelo beco de trás, Chacal 2 pela Magnólia e o 3 pelo beco do hospital. Todos na direção leste para Nationale 1. Acompanhei Chacal 1 e fomos tentando checar os pontos críticos do beco de trás. Levei também um intérprete, Filhotinho. As paredes das casas estavam como peneiras, mas a população não se mostrava arredia. Pelo contrário, chegava e dava sinal de apoio. Eu não entendi o porquê disso. Eu ainda sentia medo de inocentes terem sido atingidos pelos disparos do combate da madrugada e coloquei Filhotinho para colher informações enquanto revistávamos algumas casas. Filhotinho era um homem competente no que fazia.
Antes de entrar para Minustah, era motorista de tap-tap, um batalhador que lutava muito para criar seus 3 filhos, além de dar grande apoio logístico aos sogros, aos pais, aos cuidados e aos irmãos que se apoiavam no único membro da família empregado. Estudara espanhol sozinho e aprendera rápido. Quando a ONU chegou a Porto Príncipe em 2004, foi aberto um concurso para intérpretes. Inscreveu-se para o português e estudou firme por um mês. Passou na prova e começou a trabalhar, ganhando cerca de $1.000 por mês. Era da classe média alta no Haiti. Acompanhava-nos, pois já tinha 1 ano de experiência com as tropas de infantaria. Sabia como investigar e passar as informações necessárias aos comandantes para o desencadear das ações. Filhotinho, tente obter da população alguma informação sobre mortos e feridos e o que eles acharam do que aconteceu ontem à noite, falei eu. Ele esperou a tropa interceptar alguns homens para revistá-los em um beco e entrou com um soldado em um dos barracos. Entrei logo atrás. No canto do único cômodo da casa, uma bacia fazia o papel de armário. Ali todas as roupas eram guardadas. Algumas revistas no chão e uma mesinha de madeira com 2 copos de alumínio em cima, nada mais. Ocupando quase toda a área, uma cama de casal abrigava uma senhora de 50 anos deitada. Doente, mal conseguia falar. Entre suas pernas repousava um bebê com 1 ano totalmente nu. Sentado em uma cadeira, cuidando da esposa, um senhor se assustou com nossa entrada. Filhotinho se aproximou e começou a conversa, ininteligível para mim. O homem se preocupava com retaliações. Ninguém de fora poderia vê-lo conversando com a tropa. Saí da casa e aguardei do lado de fora. Pouco depois ele retornou. — E aí, como foi? — perguntei. — A população parece estar satisfeita com a tropa, porque foi dura essa noite com os bandidos. Não se tem notícia de inocentes feridos. Todavia, nos deu certeza de que pelo menos 5 homens do grupo de T-Blanc foram mortos. Segundo ele, toda a população está torcendo para Minustah expulsar os guerrilheiros daqui. Prosseguimos na patrulha pelo beco de trás. Do outro lado, pela Magnólia, Chacal 2 prosseguia adentrando as ruas e os becos. Em uma dessas vias encontrou algo diferente, mas que também existe no Brasil. Ao dobrar uma viela, deparou-se com uma multidão de homens arrumados. Alguns trajavam terno e usavam joias, todos ao redor de um telheiro. Aproximou-se e resolveu entrar na construção. Dentro, outros homens gritavam em grande alvoroço em torno de uma espécie de arena cercada com uma arquibancada de madeira. — Birita, dê uma olhada direito para ver o que é isso aí, falou Chacal 2. Birita jogou seu fuzil para trás e escalou as torres da arquibancada. Por cima das pessoas avistou a arena. — É uma rinha de galo, sargento. A arena era quadrada, arquibancadas a cercavam por todos os lados. Os apostadores e os espectadores tomavam seus lugares para uma nova disputa a se iniciar. Do outro lado, uma porta de ferro escondia um cômodo. Ali, alguns dos atletas e seus donos se preparavam para os próximos espetáculos. Os animais estavam encapuzados e presos por coleiras. Alguns grandes, outros pequenos. Havia também os completamente anabolizados de acordo com a categoria de cada competidor. Em posição central destacava-se uma grande balança. Antes de cada luta, os adversários deveriam ser pesados à frente do público. As apostas eram feitas por intermédio dos funcionários da rinha antes do início do duelo. Depois uma sineta tocava, os donos dos animais se posicionavam atrás do caixote de areia que representava a arena, seguravam os galos pelas coleiras e retiravam os capuzes. Começava a disputa, então, muito comum no Haiti, que dava lucro para poucos e prejuízo e vício para muitos. Muitas vezes terminava com a trágica morte dos animais. Apesar de ilegal, não conseguimos identificar durante o período da missão de paz algum tipo de relação do crime com as rinhas. Chacal 2 prosseguiu no patrulhamento sem maiores problemas. Já o 3 partiu pelo beco do hospital e assim que saiu da proteção visual do pessoal da Casa Amarela encontrou algo diferente. Em um degrau de um dos barracos, uma mulher sentada lavava alguns calçados usados sobre uma tábua de madeira, em sua maioria chinelos e sandálias para colocar à venda. Em uma bacia no chão, um saco plástico transparente guardava quilos e mais quilos de carne de frango picado. Manuseava a comida com as mesmas mãos que iam ao dinheiro e aos sapatos. Nas paredes, uma série de pichações implementava a decoração da área, com destaque para a inscrição Adieu Peterson, uma referência a alguém falecido naquele exato local.
Em toda a parte se viam as inscrições Adiê fulano, Adiê Beltrano, indicativas cruéis da violência do bairro. A mulher tinha boa aparência, mas seu cabelo estava com o penteado feito somente pela metade. A outra parte era um arrepio só e um pente nele repousava de pendurado com o cabo voltado para cima. Em seu estabelecimento comercial, a mulher parecia trabalhar tranquila, até que outra passou por ela e desferiu palavras que atingiram como um raio seus ouvidos. A reação foi imediata. Grudaram-se pelos cabelos e começaram a se arrastar pelas paredes do corredor estreito do beco. Caíram no chão se agredindo enquanto eram observadas pelas pessoas ao redor. Ninguém interferiu, todos olharam e alguns riram da situação. Chacal 3 resolveu interferir. Aproximou-se e tentou separá-las com as mãos, mas sem sucesso. Chamou então Van Halen e os dois conseguiram apartar os corpos das moças, mas afastar as mãos de uma dos cabelos da outra estava realmente difícil. Começaram a usar um pouco mais de força e, quando perceberam que para desuni-las seria necessário machucá-las, resolveram utilizar um armamento não letal. Alemão, traz a pimenta, disse Chacal 3. Ele retirou o tubo de spray de seu colete tático, enquanto Chacal 3 e Van Halen largaram as mulheres. Por cima das duas disparou-se um jato de pimenta, mas a raiva das moças era mais forte, não se soltaram. Mais uma vez, agora com uma grande quantidade de agente químico. Pronto, estavam separadas e temporariamente cegas. O agente pimenta é uma arma muito potente para controle desse tipo de ocorrência e para a dispersão de multidão. Normalmente, a pessoa infectada sente ardência no corpo e nos olhos, uma vez ou outra falta de ar. Acha que a pele e os olhos estão queimando e que não vai conseguir mais respirar, mas é apenas uma sensação. Depois de alguns minutos em contato com o ar, tudo volta ao normal sem danos colaterais. Em alguns casos, pessoas dotadas de raiva excessiva ou sob efeito de drogas podem não sentir o efeito do agente. Não foi o caso das mulheres. Depois de separadas, Chacal 3 levou uma das moças para longe, evitando que voltassem a brigar. Quanto ao motivo da agressão, fora uma brincadeira referente ao cabelo inacabado da vendedora, que não gostou do comentário da outra e partiu logo para o enfrentamento direto. Depois de reconhecermos a área até o beco da escola, retornamos à fábrica abandonada do PF8 sem maiores problemas. Falcão nos aguardava, e ao lado da Casa Amarela os moradores haviam montado o palco para a maior atração do dia, o jogo entre os brasileiros e as Pasta 18. Parte 18, futebol e o combate. Alguns dizem que o esporte imita o combate. No caso do futebol, isso é uma certeza. São dois exércitos unidos com objetivos e táticas definidos. Os valores desejados em um bom soldado e em um bom jogador são os mesmos. Em ambos são necessárias disciplina e abnegação. A superação e a garra são exaltadas e muitas vezes alteram o resultado final do embate. O comportamento do homem no campo de futebol reflete traços marcantes de sua personalidade. Não se trata de ter ou não habilidade, controle de bola e o conhecimento específico do esporte. Eu falo de atributos. Observamos então que normalmente jogadores irresponsáveis, violentos ou desunidos em campo apresentam o mesmo comportamento alterado fora dele. Qualquer pessoa poderia citar um caso pelo menos de atleta com comportamento violento, falta de espírito de corpo ou de maturidade dentro de campo que tenha ganhado as páginas dos principais jornais como ator principal ou coadjuvante em casos de acidentes automobilísticos atribuídos ao consumo de álcool. Grande parte desses desastres tem como consequência as mortes de inocentes. Por outro lado, há casos de atletas líderes dentro de campo e que fora deles são exemplos de responsabilidade e conduta. Não é difícil relacionarmos o futebol ao combate, mas participar de uma partida do esporte bretão em pleno campo de batalha, tendo por adversário inimigo, já era demais. Não é necessário dizer que qualquer jogada de brasileiro era motivo para entretenimento de quem estivesse passando pelo local. Por diversas vezes estávamos no meio de patrulhas e a garotada se aproximava com uma bola para fazermos uma graça. Aproveitando-se disso, o comandante da MINUSTAH determinou que fosse realizado um jogo de futebol em sítio militar com o intuito de estreitar o contato da população com a tropa. No próprio PF8 as equipes se prepararam. Não havia uniformes a não ser o de treinamento físico militar.
Enquanto o pessoal do Fantasma preparava a segurança do local com carros de cavalaria e mais 40 homens, meu pelotão montava uma equipe para representar o nosso país nos gramados. Quer dizer, não era bem um gramado. O palco da disputa seria a própria Rua Magnólia, onde na véspera 1.300 cartuchos de munição 7,62mm entre tiros de fuzil e de metralhadora MAG foram consumidos. De um lado havia o meio-fio e as portas dos barrancos delimitando a lateral esquerda do campo. Do outro, uma vala de 2 metros de profundidade por onde passava um esgoto a céu aberto. Algumas pontes improvisadas com toras de madeira garantiam a passagem de um lado para o outro para o caso da bola correr para longe. As traves eram de ferro com mais ou menos 1 metro de altura por 1 de largura. As condições não eram ideais. Mesmo assim, minutos antes do início da partida, houve aglomeração de centenas de pessoas ao redor do campo, formando um paredão humano por todo o perímetro. Pessoas postavam-se sobre os muros, as crianças subiam nos adultos e os telhados das casas de alvenaria ficaram lotados. Todos queriam ver os brasileiros jogando. Montamos uma equipe improvisada e nos trocamos. Reunimos-nos e partimos para a arena. Urutus barravam o acesso da Magnólia por cima e por baixo, enquanto fuzileiros do Fantasma tomavam conta das vielas infiltradas nos becos. Entramos em campo junto com o adversário, que apareceu muito bem uniformizado. Havia 2 jogadores da primeira divisão do campeonato haitiano. Os outros, segundo nossos informantes, eram todos bandidos. O certo é que não vieram para a brincadeira. Guardei o rosto de todos para averiguações futuras. Eram 4 para cada lado. O adjunto de pelotão de Tsunami, o Tsunami 4, era o juiz e havia trazido seu uniforme e apito. As equipes se aprontaram e o jogo começou. A equipe da casa deu a saída e, em um descuido nosso, saiu na frente do placar com um gol relâmpago, 1-0 para os haitianos. A torcida comemorou como se estivesse em um estádio. Era claro que todos torciam pela equipe do bairro, mas a admiração pelo nosso futebol era evidente. Em uma jogada de gol dos haitianos ou em outra de efeito dos brasileiros, o delírio da torcida era o mesmo. Com o passar do tempo, impusemos nosso futebol e encontramos o caminho do gol. Fizemos 1-1 com um gol de Boi e 2-1 com Sombrinha. Pedi para sair, pois o calor era muito forte. Entrou outro militar no meu lugar que manteve o mesmo padrão de jogo, fazendo mais 3-1. O juiz finalizou o primeiro tempo. A equipe da casa batia muito, mas os brasileiros mostravam mais técnica. O segundo tempo começou morno. Entrei em campo depois de 10 minutos. Em um lançamento de Boi, corri sozinho na direção do gol. Um jogador adversário me acompanhou e, quando fui chutar com a perna direita, ele pulou de longe e me acertou um carrinho por trás, atingindo meu tornozelo esquerdo no momento em que toquei a bola. Por sorte, o chute ainda saiu forte e certeiro, estufando as redes de cordinhas de varal e jogando as traves para longe, 4-1. Sentimos então que o jogo começava a ficar tenso. O público já não mais aparentava felicidade e os jogadores adversários estavam nervosos. Chacal, venha para cá, chamou Falcão. Pois não, capitão. Chacal, deixe-os fazerem mais um gol para a população sair feliz. Esse jogo não pode acabar em goleada. O povo vai ficar com raiva da gente. E tem outra coisa. Lembre-se de que vocês não estão jogando de colete. E riu. Entendido? Voltei a campo e passei as recomendações. O juiz dizia que faltavam 7 minutos. Deixamos o jogo morno novamente. Em uma jogada pelo centro do campo, Boi fez corpo mole e não deu um tranco no atacante haitiano, deixando fazer um gol para delírio da multidão em volta. Logo em seguida, mais 4-3. Estava de bom tamanho. Alguns de nossos jogadores resolveram fazer acrobacias com a bola dentro do campo. A cada elástico, embaixadas ou um toque de calcanhar, o público batia palmas e sorria. Para eles era como se Ronaldinho Gaúcho ou Robinho houvessem emprestado ao povo de Site Militaire um pouquinho de suas genialidades por alguns segundos por intermédio dos pés dos soldados brasileiros. Foi uma festa. O juiz pediu a bola no centro de campo e apitou o fim de jogo. Como nas grandes finais de campeonato, o campo rapidamente foi tomado pelo povo. Tiramos fotos com os adversários e lhes entregamos algumas medalhas. As traves haviam sido feitas por um de nossos cabos e foram dadas de presente à comunidade. Conforme íamos embora, as crianças nos seguiam e gritavam em coro inocente: Chacal, Chacal! Foi um dia inesquecível para todos.